Boa noite. Boa noite, William. Desculpa, William, eu estava no meu e-mail pessoal aqui, daí eu entrei no da CIS rapidinho. O William estava aguardando para entrar. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Pessoal, acho que já está todo mundo aí. Agradecer a Richelle e a Cris por terem organizado a atividade, aos colegas William e Elton por participarem, também aceitarem o convite. E eu tô fora, né? Tô em viagem e daí vou acompanhar aqui a formação e desejar uma ótima formação para vocês e vou ficar aqui da espectadora, passar palavras para as gurias que organizaram a atividade, a Richelle e a Cris, e desejar uma boa formação para todos. Um abraço. Então, oi, colegas, tudo bem? É uma alegria enorme estar aqui na presença de todos, dos colegas, né, o William e o Elton, que participaram desse trabalho, e a gente teve a oportunidade de conversar com esses colegas lá no fórum, e eles gentilmente, depois que a colega Richelle fez o convite, eles aceitaram, né, porque o Elton entrou agora, aceitaram esse convite. Esses colegas participaram ativamente das discussões do RSC e eu acredito que eles vão trazer para nós hoje, para essa noite, informações bem importantes. Tá bem? Obrigada pela presença de todos, obrigada aos colegas William e Elton por estarem aqui conosco hoje. Esse debate hoje é de segunda divisão, é? Não é sério. Não, mas aí já deu. Bom, quem começa? Ô, William, eu tinha conversado com a Richelle antes, que eu tive que dar uma saidinha de casa, minha esposa não está muito legal, eu estava esperando ela chegar do trabalho para levar ela no hospital. Né? Até deixei ela aqui do lado e sair rapidinho aqui para só dar um oi para vocês. Infelizmente, eu vou ter que voltar para lá. Mas eu já conversei com o William antes, ele vai ficar com vocês, tá? Durante todo o tempo. Queria primeiro agradecer o convite, né? Dizer que é um prazer, né? Reencontrar aqui duas queridas que eu conheci lá no Fórum da CIS, né? Esse é um debate, né? Que ele hoje mesmo, aqui na nossa instituição, nós criamos aqui um grupo de trabalho para discutir o RSC, né? Para começar a discutir, né? A implementação prática, né? De alguns pontos que já dá para a gente começar a se adiantar, começar a se preparar. Tem várias instituições que estão fazendo esse movimento também, que acaba fortalecendo a luta pela implementação do RSC, né? Eu acho que o William vai entrar um pouquinho nessa parte também quando ele for falar, porque lá no Pedro II também já foi feito esse movimento, né, de criação desse grupo de trabalho. Mas eu queria só pontuar, né, e deixar uma saudação e deixá-los aí com o William para fazer o debate, é que o RSC ele é fruto de muita luta da nossa categoria, né? Não é uma pauta nova, não é uma pauta que surgiu agora na última greve, né? É uma pauta que vem sendo construída dentro do Sinasef desde 2012, né? Com os docentes, depois com os estágios também. E a gente chega no momento chave aí na última greve em que a gente consegue conquistar o RSC. Eu sempre brinco que foi ali aos 45 do segundo tempo, quase acabando o jogo, né? A gente conseguiu incluir no termo de acordo da greve, e a gente só conseguiu incluir no termo de acordo da greve pelo fortalecimento da nossa luta, né? Se a nossa greve tivesse sido uma greve fraca, uma greve que não tivesse tido mobilização, eu acho que a gente teria dificuldade de conseguir ir para a mesa de negociação e colocar o RSC no acordo de greve. Eu sempre falo também, né, que o tamanho da nossa vitória de uma greve, numa mobilização, ela é fruto direto, né, da nossa mobilização, do grau de mobilização. Então, se a gente conseguiu fazer uma greve muito forte ano passado, talvez aí a maior greve da nossa rede, né, uma greve, talvez a greve, né, e se alguém tiver me mostrar outra greve que a gente teve mais ganhos,
né? Eu desafio a qualquer um, né? Eu estava falando isso com um colega do trabalho, que ele está falando, a gente não ganhou nada nessa última greve. Falei, cara, olha todas as greves que nós fizemos, bota na ponta do lápis, qual foi a greve que você teve mais ganhos do que essa última greve? Você como técnico administrativo. Não teve, é simples. Não existe outra questão, né? A gente não teve. Então, assim, essa greve foi uma greve muito forte, né? Uma greve vitoriosa. A gente conseguiu arrancar muita coisa ali. E o RSC, ele está agora, né? Nessa fase em que a gente está aí, essa disputa com o governo, né? Esperando a publicação, né? O envio desse projeto de lei para o Congresso Nacional, que até agora não foi enviado. E eu acho que a gente tem que intensificar nossa mobilização, né? Estar preparados para o caso de o governo, por acaso, quiser fazer a besteira, né, de não cumprir essa parte do acordo da greve. Eu acho que o governo não vai ser burro de fazer isso, né, justamente no ano pré-eleitoral. A gente tem que estar preparado para decidir qual resposta nós daremos enquanto base, enquanto categoria, frente a um possível descumprimento do acordo, que até agora, volto a dizer, não foi descumprido. Está no prazo, a gente está aguardando o envio do projeto de lei ou publicação de medida provisória, mas a gente tem que estar mobilizado, continuar a nossa mobilização, né, preparados para o enfrentamento, se ele for necessário, para a gente tirar o RSC do papel, né? E não seria a primeira vez na história do Sinasef em que nós faríamos uma greve para cobrar o cumprimento de um termo de acordo da greve, tá? Já aconteceu antes. Então, é só para a gente estar preparado também para o enfrentamento e para a luta, se for necessário. Então é isso, pessoal. Deixo uma saudação de luta, né? Uma saudação para vocês. Desejo boa noite, um bom debate. O William Carvalho, meu camarada, tem um domínio completo aí sobre o assunto, né? Está na CNS do MEC, estava nas mesas de negociação, então vocês têm uma pessoa muito gabaritada, né, para fazer esse debate. A gente estava brincando quando eu liguei para ele, falei, cara, isso aí já está indo no automático para você. Tanto de debate que ele está fazendo com o RSC já está indo no automático, né? Então... Hoje é só o segundo que eu estou fazendo. Então, assim, desejo um bom debate, né? E saudações vascaínas pro meu camarada William, que é tricolor, tá? Que é Fluminense. Fluminense C. Pessoal, boa noite, um abraço para vocês. Bom, eu não sei qual é o grau de conhecimento que o pessoal tem do RSC, mas as meninas que foram lá no fórum é que vão dizer, vocês preferem que eu faça a apresentação completa? Você acha que é isso? Aquela apresentação, então? Então, eu vou fazer a apresentação aqui na tela. Deixa eu ver aqui como é que eu vou compartilhar. Eu sou péssimo para isso, tá? Como é que compartilha aqui? Na flechinha ali, William, do lado do... Compartilhar a tela. Uhum. Eu já abri o arquivo que eu quero compartilhar, está aberto no meu computador. Agora eu clico em cima e faço o quê? Agora... Tu quer me mandar no WhatsApp, William, que daí eu passo para ti? Eu vou tentar fazer porque não está aparecendo aqui. Deixa eu ver. Vou ver se aparece. Não está aparecendo o arquivo aqui, não. Será que em janela aparece? Espera aí, janela... Deixa eu ver aqui. O que está aparecendo aqui é a tela que a gente está. Na janela. E nem no guia do Chrome, também não, guia ali dos... Chrome Tab não, Windows não, Entire Screen também não. Aí eu não sei, porque realmente... Tu abriu o arquivo, o arquivo todo. Eu abri ele todo, tá aberto. Tá aberto numa aba da internet ou tá um arquivo do Word, uma planilha, alguma coisa assim? Não, eu abri um PowerPoint no computador. Agora foi. Tá aparecendo já. Tá ok? Tá aparecendo? Uhum. Então beleza. Então eu vou fazer aqui, eu vou passando, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. É engraçado que aqui para mim... Vamos lá. Deixa eu ver como é que faz.
Tá passando, passou para a segunda aí, né? Passou, aham, tá passando. Ih, rapaz, fechei aqui, um minuto, desculpe. Senhor do bom Jesus. Apareceu? Sim. Agora eu tenho que ir na minha apresentação para ir passando ela, como é que eu faço? Eu acho que tu vai ficar. Tu só tá enxergando a tela da apresentação. Não, agora eu vou bater uma aqui, vamos lá, já dá. Bom, pessoal, eu vou falar aqui para vocês, né? O tema é o reconhecimento de saberes e competências, e é bom que a gente diga que é um tema bastante antigo entre nós, né? Porque nós, técnicos administrativos, inclusive, participamos de todo o debate naquela greve de 2012, né? Quando surgiu o RSC para o segmento docente. E não só isso, com a implantação do RSC, a gente meio que acompanhou de perto esse processo através das instâncias, dos órgãos, dos setores de cada campus, de cada instituição. Eu mesmo, como diretor administrativo do Campus São Cristóvão, assinei dezenas de declarações, né, que os docentes receberam naquela época, e havia uma pergunta: por que nós não? Por que os técnicos não? Por que reconhecer os saberes e competências dos docentes, equiparando o conhecimento não acadêmico e acadêmico com a titulação, e os técnicos que trabalham na mesma instituição não vão ter esse reconhecimento? E isso durou esse tempo todo, né? Como disse o Elton. Foi o motivo que a gente acabou saindo da greve por conta da RSC, do RSC, a gente já estava no final da greve, a gente construiu esse processo. Nas mesas de negociação, eu fiz questão de dizer para o Feijão, que era o negociador do governo, que nós estávamos saindo daquela greve por conta disso e que eles não criassem nenhum obstáculo para cumprir o acordo que tinha sido feito. E é isso que eu continuo dizendo. Para mim, o RSC está dado, é um direito nosso, e se o governo cometer algum erro e não implementar, ele vai ter que se ver conosco naquilo que a gente sabe fazer, que é o movimento. E aí o RSC não é fruto e consequência de nenhuma outra ação que não seja do movimento sindical, certo? Então, desde a construção até mesmo a negociação e o processo que aconteceu, é fruto o tempo inteiro da luta do movimento sindical. Eu sempre reivindico isso, porque é preciso que a gente entenda da onde a gente vem, da onde as conquistas vêm e como elas chegaram até aqui. O Sinasef, como eu disse, vem construindo esse debate nas suas instâncias, nos seus GTs ao longo dessa trajetória desde 2012 e, portanto, é um protagonista desse processo. Eu ajudo a construir, estou lá militando, enfim, estou aqui me dedicando a repassar para os companheiros e companheiras o que é o RSC, até porque eu acho que essa é uma tarefa de todos nós. Vocês vão me ajudar a repassar para os companheiros do Instituto Farroupilha também esse mecanismo para que a gente possa ter o sucesso na implantação dele. E aí é bom que se diga que eu vou falar sobre um histórico do segmento docente, aí você vai falar, mas o que eu tenho a ver com o RSC docente? Tem tudo a ver. Porque o nosso RSC é balizado a partir do RSC docente e, inclusive, as modificações que a gente está implementando no nosso RSC, elas estão sendo efetuadas exatamente para a gente não cometer os mesmos erros que foram cometidos na época dos docentes. Então, tudo a ver com o que aconteceu naquela ocasião. 2012, aquela greve, ela terminou, o mecanismo havia sido proposto, mas não estava totalmente elaborado. Então, o final de 2012 e o período inicial de 2013 serviram para que fosse azeitada minimamente a proposta para os docentes. Em 2013, a lei é aprovada no Congresso para os docentes, só que não é imediatamente implementado o processo. Os docentes passaram em torno de 1 a 2 anos, alguns até 3 anos, para receber, inclusive, os valores retroativos à data de implantação da lei, data de aprovação da lei em 2013. E aí, vocês sabem que muitos deram entrada em casa, carro e tal, houve uma poupança forçada exatamente por conta da implementação tardia e da desorganização que nós tivemos naquela ocasião. Outra questão que é muito próxima do que está acontecendo hoje com a gente também
é a questão da desconfiança da categoria. Ah, não vai sair. Também era assim na época que foi implementada para os docentes. Então, eu já lido com isso há algum tempo, e o que eu posso dizer, né? As companheiras Cristina e... Eu esqueci o nome da outra companheira que está... Richelle, perdão. A Cristina e a Richelle estavam lá e ouviram quando a representante do MEC repetiu a minha fala. Eu falei, para mim o RSC está dado. E ela disse exatamente isso. Como disse o William, o RSC está dado. A gente está vendo a aprovação disso, as questões de tramitação, mas o RSC está dado. Então, que a gente não tenha dúvida disso e que a gente entenda que a desconfiança ela é normal, mas a gente tem que entender que esse processo ele vai ter que acontecer, doa quem doer. Tá? Outra questão importante é que a ideia do RSC para os docentes é a mesma ideia que nós temos hoje para nós. Na rede federal dos técnicos, na rede federal dos institutos, que anteriormente eram as escolas técnicas, agrotécnicas e Cefet, a gente tinha um processo de formação continuada muito superficial, muito abaixo do que ocorria nas universidades. Tanto que o RSC ele é criado nos institutos federais, para a rede dos institutos, e não é criado para os docentes das universidades. Por quê? Porque exatamente a mesma lógica que é pautada para o segmento técnico é a lógica pautada para o segmento docente da rede dos institutos federais. É a democratização do acesso à titulação e, ao mesmo tempo, reconhecer tudo aquilo que foi efetivado, elaborado, conquistado, aplicado pelos profissionais docentes daquela época e no segmento administrativo, reconhecer isso e equiparando ao conhecimento acadêmico e à titulação acadêmica acima daquela que você possui de fato hoje. Tá? E aí é importante dizer isso porque é a mesma lógica para a gente. Na ocasião da implantação de 2013, nós tivemos uma série de complicadores que adiaram a implantação. Como eu falei para vocês, se deu de 2013, isso aconteceu até 2016. 2016 veio o golpe. De 2016 até 2019, o golpe foi sendo elaborado e aí entra o Bolsonaro. Ou seja, de 2017 em diante, nós tivemos muitas dificuldades da implantação do RSC para o segmento docente. Exatamente por conta dos ataques e da forma com que aqueles governos federais demonstravam o interesse de não dar cumprimento ao que estava na legislação. Criaram uma série de problemas, inclusive pareceres, relatórios de TCU, e isso foi algo que permeou, inclusive, os debates para o nosso RSC ao longo das negociações na Comissão Nacional de Supervisão, que culminaram na confecção e elaboração dos textos legais. Tanto o PL, que a gente espera que vá tramitar logo no Congresso Nacional, que trata da inclusão dos artigos do RSC na lei do PCC-TAI, bem como o decreto que a gente também já elaborou a minuta, a partir da lógica que se aquela é a lei, nós já podemos discutir a minuta, mesmo sabendo que a tramitação correta primeiro aprova-se a lei, para depois se publicar um decreto regulamentando aquela lei. Então, basicamente, o que a gente fez foi seguir todas essas questões, levar em consideração todo esse histórico para elaborar a legislação e os documentos que a gente elaborou. Em relação ao que eu falei como igual, né, o período, se você notar, a gente precisa ter um amplo acesso para a maioria dos técnicos administrativos que hoje possuem um processo de formação continuada traduzido nessa pizza aí. Isso é de 2024, eu até repeti isso lá no encontro, não deve ter tido grandes mudanças, mas se a gente observar, a gente tem um processo de formação continuado bastante deficitário. 80% da nossa categoria, aí eu digo de universidades e institutos federais, os técnicos estão com abaixo das titulações de mestrado e doutorado. Tá? Você tem 20% de mestrado e doutorado, sendo que 15,4% é de mestrado e 4,4% de doutorado. O restante é dividido em os outros 80% e 29% de especialização, 20,1% de graduação, o curso médio completo tem 15,6%, aí você tem o médio técnico, tem o ensino fundamental completo e o ensino fundamental incompleto. O fato é que 80% da nossa categoria atinge os percentuais mais baixos de titulação de IQ, né? No nosso caso é IQ,
por conta exatamente dessa falta de formação continuada, e é por isso que o RSC acaba sendo reproduzido para nós também, porque é preciso democratizar o acesso a isso aqui, e aí, como a gente tem um processo de formação continuada que é longo, e ao mesmo tempo também atende muito pouco às demandas hoje no país, o RSC vem para equiparar esse conhecimento não acadêmico e dar acesso ao IQ, democratizar o acesso a esse IQ. O termo de acordo da greve, a cláusula que trata do RSC é a cláusula 4ª. E aí, se a gente fosse seguir fielmente, o governo tivesse seguido fielmente o que estava lá, em janeiro de 2025 já era para estar pronto o PL no Congresso e a regulamentação do decreto também já tinha que estar pronta, porque eram 180 dias desde a assinatura do termo, e essa assinatura, esse prazo culminou em janeiro de 2025. Então, já estamos atrasados em mais de 9 meses de atraso para isso. O PL, como eu disse, está pronto, foi encaminhado no ano passado, antes mesmo da publicação da medida provisória, que concedeu aqueles outros avanços, que eram o reajuste, a progressão a aceleração da progressão e os outros elementos. O governo resolveu não encaminhar o texto do RSC para o Congresso, e o que consta desse novo PL que eles vão encaminhar é exatamente o que está descrito aqui nessa tela, né? Você pega o artigo 12, né, que se refere, 12A, que se refere inclusive ao artigo 12, que se refere ao incentivo à qualificação, está lá. A partir de 1º de abril de 2026, para fins de percepção do incentivo à qualificação, de que trata o artigo 11, será considerada a equivalência da escolaridade e titulação exigida com reconhecimento de saberes e competências. Eu não gosto muito do texto desse parágrafo primeiro, que ele é repetitivo, né? É até redundante, mas vamos lá. O reconhecimento de saberes e competências, RSC, é o instrumento de reconhecimento dos conhecimentos e habilidades dos integrantes do plano de carreira, resultante da atuação profissional do servidor na dinâmica de ensino, pesquisa e gestão e assistência especializada nos termos do inciso 4º do artigo 3. É bom se dizer que o RSC já está previsto no PCCETAI, não em termos de mecanismo, mas em termos de reconhecimento mesmo de saberes e competências desde a implantação do PCCETAI em 2005. O parágrafo 2º desse mesmo artigo fala dos 6 níveis de RSC. No caso dos docentes, são 4, porque a titulação deles, 4 ou 3, eu acho, mas são 4, se eu não estiver enganado. Porque, obviamente, nós temos um número maior de titulação, né, por conta do ensino fundamental incompleto, completo, o ensino médio, o ensino técnico. Na verdade, eles só teriam um RSC de especialização, de mestrado e de doutorado. Então, basicamente, são 4 itens do RSC. E aí, como é que se dá esse RSC? É a equivalência, como eu já disse para vocês, do conhecimento de saberes e competências exclusivamente para fins de percepção do incentivo à qualificação. E eu estou lendo, gente, porque isso aqui é a tradução literal de como se dará o processo. Obviamente, a regulamentação vem depois, mas aqui diz exatamente qual é o processo de concessão. Você tem o RSC1, você tem que ter o comprovante do ensino fundamental incompleto, somado ao RSC1, que seria a pontuação, que eu vou explicar mais adiante, que equivalerá à escolaridade de ensino fundamental completo. Assim é no 2, com um diploma de ensino fundamental completo, que aí equivaleria ao ensino médio com a pontuação, o RC3, o ensino médio ou técnico, que equivaleria com a pontuação à escolaridade de graduação, para fins de recebimento do IQ. Temos aqui o RSC4, o diploma de graduação somado à pontuação do RSC4, que equivalerá à titulação de especialização, o RSC5, que é o certificado de pós lato sensu somado ao RSC5, que equivalerá ao mestrado, e o RSC6, que é exatamente o certificado, o título de mestre, a somada pontuação, que equivalerá ao IQ de doutorado. Tá? E é importante dizer, eu vou pular aqui já para o último parágrafo aqui da página, o reconhecimento de saberes e competências não deve ser considerado um desestímulo à política de desenvolvimento. E ela não foi para os docentes e, com certeza, não será para nós. Por quê? Porque exatamente com o RSC a gente pode financiar, inclusive, a busca do título
que a gente está tendo, né? Quando você começa a receber o IQ da titulação que você está buscando, naturalmente você acaba financiando seu próprio estudo, e aí o RSC também contribui para essa questão. Bom, vamos lá. Dito isso, o RSC não é mais uma proposta do Sinasef. Ela já virou uma proposta do governo. Mesmo que parte do governo crie uma série de obstáculos, essa página aqui mostra o grupo de trabalho que aprovou o RSC, que depois foi encaminhado para a CNS do MEC, e a CNS depois passou para as instâncias jurídicas do MEC, e no final saiu um texto assinado pelo ministro da Educação. Se vocês veem essa página aqui, nós temos representação do MEC, da Andifes e do CONIF, a representação governamental, o Ministério com as suas secretarias, CESU e CETEC, além disso, a representação de Andifes e CONIF, que são os órgãos, os conselhos dos reitores dessas instituições. Você tem a FASUBRA, tem o Sinasef, e teve a atuação também transversal de um grupo, né, de técnicos que nos ajudou a construir a proposta. Entrando propriamente na proposta, qual é o trabalho que a gente fez? Um estudo preliminar que contou inicialmente com quase 1000 itens, né? Você tinha uma gama enorme de saberes e competências elencados, uma série de trabalhos efetuados pelos GTs, e aí a gente falou, a gente precisa reduzir isso e dar maior abrangência a cada saber e competência, porque senão a gente vai acabar esquecendo algum e vai deixar de fora algum tipo de companheiro ou companheira que tem alguma função, alguma ação, que desempenhou algo durante a sua vida profissional. E aí a gente fez o levantamento desses itens, depois fizemos um levantamento das diretrizes, que a gente elencou como, digamos assim, a segmentação desses conhecimentos e saberes e competências. A gente achou por bem segmentar em torno de 6 diretrizes. Fizemos um levantamento, depois a disposição daquilo que a gente enxugou desses mais de 1000 itens, que foi sendo enxugado através dessas diretrizes. Chegamos a um volume de cerca de 126 itens, mais abrangentes, e depois começamos a debater, inclusive, a necessidade de uma redução maior. Fizemos a definição do modelo, e aí foi aí que a gente discutiu que modelo a gente tinha que ter. Era um modelo exatamente muito próximo dos docentes, e, obviamente, a gente teve que fazer algumas mudanças que eu vou esclarecer ao longo da apresentação. Esse modelo, vocês vão entender ele um pouco melhor nas próximas telas. Aí a gente precisava fazer um debate sobre a validação das nossas diretrizes, saber se, de fato, aquelas diretrizes eram importantes. No meio desse caminho, a gente, inclusive, identificou que as diretrizes poderiam ser usadas para inibição da concessão de RSC para vários segmentos e setores dentro do próprio técnico administrativo, e a gente, no final, acabou até, inclusive, abolindo essas diretrizes e fizemos um rol único, onde todos os itens do rol podem ser utilizados por todos os setores técnicos administrativos, todos os cargos e funções, e, ao mesmo tempo, você pode, inclusive, pontuar o mesmo item do rol, você pode pontuar em várias questões, né? Você, com o teu CD, a tua função ou as tuas ações, você pode acabar pontuando em 1, 2, 3, até 4 itens. Isso a gente acabou fazendo um treinamento lá entre nós, um debate entre nós, e acabou acumulando sobre isso. A validação do rol era exatamente construir o texto final de cada item, tá? E a validação do modelo de pontuação, isso levou a uma discussão maior que eu vou estar esclarecendo em algumas telas seguintes. Tá? No final, a gente fez o ajuste das diretrizes, o ajuste do rol e a adaptação do modelo, inclusive a partir das pesquisas que a gente implementou. Tanto o FASUB e o Sinasef fizeram pesquisas online, que eu também vou mencionar mais adiante. E essas pesquisas é que nos deram a garantia de que a gente estava no caminho certo. As diretrizes, só para saber, isso foi estabelecido na segunda reunião presencial, lá em agosto de 2024, saiu até errado aqui. Experiência ou atuação na área, representações, gestão e assessoramento, desenvolvimento continuado e formal, desenvolvimento de apoio, prospecção. Aqui na experiência ou atuação na área, entra desde o tempo de serviço até a ação de cada companheiro ou companheira no seu local de trabalho, no seu setor de trabalho. Representações, você tem desde a representação sindical até mesmo a representação institucional, como a CIS, a representação institucional
nos fóruns e instâncias dos nossos institutos. Gestão e assessoramento são os cargos, né? Chefias, responsável por setor, CDs, e aí vai. Desenvolvimento continuado e educação formal, a gente entendeu que há necessidade do reconhecimento, inclusive, dos vários cursos de educação formal que você possui ao longo da tua trajetória. E, inclusive, a gente entende que a pontuação deve ocorrer com todos os títulos que a gente possui acima daqueles necessários para o ingresso. Então, no caso da educação formal, só a título de informação mesmo, vocês só vão pontuar, nós só vamos pontuar com os títulos acima daquele necessário para ingresso no nosso cargo, no nosso concurso. Quem é cargo de nível superior só vai computar a partir de especialização, quem é cargo de nível médio pode computar já a partir da graduação, quem é cargo de ensino fundamental acaba partindo do ensino médio também como possibilidade de pontuação no RSC. Aqui eu coloco sempre a necessidade de falar das diretrizes, e a gente inicialmente colocava o conjunto dos saberes e competências organizados por tema para contribuir com a valorização das ações que excedem as atribuições rotineiras, geram impacto institucional e também estimulam a política de desenvolvimento pessoal dos integrantes do plano de carreira. Então, na verdade, aqui, quando a gente começou a debater lá atrás, que tinham as diretrizes, no final a gente chegou ao entendimento de que era o conjunto de saberes e competências não organizados por tema, para contribuir com a valorização e seguir até o final do texto. Porque quando a gente organizava por tema, a gente poderia correr o risco de inviabilizar que todo tipo de proveito do conhecimento adquirido, do processo de competências estabelecido e formado por cada servidor técnico-administrativo, acabasse não sendo levado em consideração quando do objeto de avaliação do seu RSC. Então, a gente corta o do por tema exatamente para garantir um rol único e o reconhecimento em todos os momentos de tudo aquilo que foi feito por cada companheiro e companheira. O rol de saberes e competências exatamente relação de saberes e competências, retiro contidas nas respectivas diretrizes. Então, o que a gente manteve foi relação de saberes e competências. Basta isso, basta o rol, a descrição desses saberes e competências e o vínculo da pontuação que cada um vai ter quando dá a avaliação do RSC. Critérios e procedimentos é exatamente tudo aquilo que está estabelecido naquele anexo. Eu não sei se vocês já tiveram contato com o anexo da minuta de decreto. E os critérios e procedimentos eles estão exatamente distribuídos naquelas várias colunas, né? Onde você tem a descrição do item, você tem o item, você tem a validação, como é que se vai avaliar, validar todas as experiências através da trajetória profissional de outras relações, a partir da pontuação que vai ser concedida. E o ponto, muitas vezes, e a validação desse ponto, ele se dá de maneira distinta. Em alguns casos é por tempo, outros casos é por item, outros casos é por documento, é por ação, outros casos é por realização de alguma atividade, enfim. Isso está mensurado, está estabelecido, e é isso que faz com que o processo se dê de maneira prática na hora de computar, de fazer a avaliação e computar o que cada um vai possuir de pontos para chegar ao RSC desejado. E a documentação comprobatória, não há que fugir disso. É preciso que a gente tenha a documentação comprobatória, até para a gente não correr o mesmo risco que os docentes correram depois da implantação, com uma série de dificuldades exatamente pela ausência de documentos e questionamentos que o TCU fez por isso. Declaração, o docente fez isso, mas não havia comprovação, não havia nada. Isso é um problema que foi identificado na hora que a gente compôs o RSC. E se a gente não inclui isso, certamente não passaria no MEC, muito menos lá nos demais ministérios do governo Lula. Vamos lá. Próximo item, eu vou falar dos problemas que tivemos exatamente do modelo, porque não foi fácil chegar ao modelo que a gente está apresentando. A gente teve dificuldades no caminho. A primeira dificuldade é porque, como a gente estava fazendo um RSC vinculado ao RSC de docente, a primeira coisa que o governo quis aplicar para nós foi ter limitador de ponto. Esse limitador de ponto era basicamente, no caso dos docentes, era percentual do item. Tinha percentuais de extensão que era 50%, percentuais de pesquisa 30%, 20%, de acordo com cada item que era elencado lá no rol deles. Eles acabavam tendo pontuações distintas que poderiam atingir até um percentual de cada um daqueles itens.
E aí a gente falou, se a gente fizer isso com os técnicos, a gente está fadado ao fracasso. Porque muitos técnicos, eles iniciam uma trajetória num setor, executam algumas poucas ações, e aí, por conta disso, a gente teve que disputar com o governo e dizer, não dá para ter pontuação máxima. Vou pegar um exemplo. Está no rol que o tempo de serviço digamos assim, é um dos itens de pontuação. Eu tenho 41 anos. Na lógica deles, eu teria só 5 pontos, com 41 anos de serviço. Se você tem, digamos assim, 30 contratos que você geriu ao longo da sua vida funcional, 30 licitações que você participou, e aí vai computar só 5 pontos, na lógica que o governo iniciou. A gente falou, ou a gente consegue estabelecer a liberação de pontos para que o servidor possa fazer isso de maneira plena e aproveitar todas as ações que produziu, ou vai ficar complicado. E aí o governo falou, então tá, mas é preciso que a gente tenha algum limitador para que cada servidor não consiga chegar ao RSC somente com o seu tempo de serviço, já que todo mundo tem. Aí a gente falou, e a gente vai ter que elaborar, então, um modelo que possa garantir que tenha alguma referência, alguma obrigatoriedade que estabeleça isso como princípio e que a gente possa, digamos, pontuar nesse sentido. Outro obstáculo foi a questão do TCU. Quando os docentes iniciaram, toda a vida anterior do docente à entrada, ao ingresso dele na rede, era computada para a utilização do RSC. O docente dava aula na rede pública, dava aula na iniciativa privada, acabava utilizando muitas das ações que ele tinha lá de fora, computando para o RSC dele dentro da rede. E aí, depois de 2016, o relatório do TCU saiu, a primeira coisa que eles fizeram foi limitar a até 5 anos antes do ingresso do docente. Só que a gente falou, não dá para fazer isso com o técnico. Até porque o princípio do RSC é a garantia do reconhecimento de todo saber e competência de cada companheiro ou companheira. E aí você só vai reconhecer até 5 anos, e se ele teve uma vida anterior muito mais intensa e tal, não vamos reconhecer? Ou seja, como é que a gente vai reconhecer o saber e competência de alguém limitando a uma determinada faixa de tempo? E a gente conseguiu inicialmente romper isso com o governo, vamos ver se a gente acelera. E aí, como eu falei lá no início, qual era a proposição que eles apresentaram para ser, digamos assim, um delimitador de que não somente o tempo de serviço viesse a ser a tônica para que as pessoas ganhassem o RSC. Se estabeleceu, então, o comprometimento e a necessidade de que, pelo menos, cada servidor ou servidora técnico-administrativo tivesse que alçar o primeiro item, que é o seu tempo de serviço, mais alguns itens ou algum item para garantir o RSC em determinada titulação. No caso do RSC1, que vai atingir um IQ de 10%, ele precisaria ter, no mínimo, dois itens do rol. O tempo de serviço mais um. No caso do RSC2, ele teria que ter 3 itens. O RSC3, 4 itens. RSC4, 5 itens. RSC5, 8 itens, que é o do mestrado. E o RSC6, que é do doutorado, 12 itens. E aí, mediamos isso, saímos com essa proposição que eu vou estar esclarecendo agora a partir da apresentação de cada produto que a gente aprovou dentro da Comissão Nacional de Supervisão. No caso do produto 1, é exatamente aquele rol, né? É aquele anexo que vocês têm do decreto, aquela planilha de Excel que todo mundo recebeu, que fala do saber, a descrição, a unidade de medida, o critério e o documento comprobatório. São exatamente as 5 colunas que nós temos lá. Esse foi o produto. A gente elencou aquilo 1 a 1, passou 1 a 1, foi revisando 1 a 1, até chegar... Obviamente tem erro, tá, pessoal? Mas a gente tentou garantir que o máximo de pessoas sejam atingidas por aqueles 89 itens do rol. O próximo modelo aqui, o próximo produto, é exatamente o que traduz efetivamente o que seria o RSC. Isso aqui é muito mais fácil de entender com essa tela. Quem não entendeu ainda o RSC, agora eu acho que vai entender definitivamente. O RSC1 é quem tem o fundamental incompleto. Ele precisaria de 2 itens, o tempo de serviço dele mais um outro item daquele rol de 89, e ele teria que atingir uma pontuação máxima de 10 pontos. Aí vocês vão se perguntar, mas espera aí, a pontuação, esse número de pontos vem da onde? A gente simplesmente pegou o percentual de IQ e reverteu, traduziu
no ponto exigido para que cada um tivesse que atingir. E por que fizemos isso? Porque quando o governo começou a querer elaborar propostas mirabolantes para ver quantos pontos cada um tinha, a gente simplesmente disse, olha, o legislador, quando aprovou o PCCETAI, ele já distinguiu os percentuais que cada um tinha o percentual de quê? Que cada um teria pelo seu título. Então, já existe uma proporção, já existe uma lógica proporcional no próprio texto da lei. O que a gente precisa agora, já que a vinculação é o IQ, é garantir que essa mesma lógica se traduza no número de pontos que cada servidor e servidora terá que atingir para garantir o seu RSC. E aí, no caso do RSC1, 10 pontos equivale aos 10% do IQ que ele vai atingir. O RSC2 ele tem fundamental completo, 3 itens, 20 pontos, já que ele vai atingir o IQ de ensino médio. E aí é sempre assim, um nível de escolaridade acima daquele que você realmente possui, equiparando-se através dos pontos do RSC para você chegar ao IQ desejado. O RSC3 é o ensino médio técnico, o RSC4 é a graduação, que vai para a especialização, o RSC5 é a pós-graduação, que vai para o IQ de mestrado, e o RSC6, o de mestrado, que vai para o doutorado. E aí, basicamente, a concessão do RSC se baseia, primeiro, nessa terceira coluna, o número de itens que você possui naquele rol de 89 itens e a pontuação que você vai ter que ter. E essa pontuação está descrita no rol. Se vocês olharem aquela tabelinha lá, vocês vão ver que uma das colunas é o número de pontos que você vai fazer por cada item. Aí você vai dizer, mas é muito difícil fazer 52 pontos ou 75 pontos. Eu fiz o debate lá no fórum, e eu faço o debate com todo mundo, e a gente acaba identificando que às vezes a gente acha que não tem ponto, mas quando a gente se debruça para o anexo, se ele ficar do jeito que a gente propôs, a gente consegue chegar com uma certa regularidade ao RSC desejado. E aí vão dizer, mas como é que você sabe? Porque nós fizemos uma pesquisa sobre isso e mais adiante eu vou falar sobre essa pesquisa. Então, se deu para entender até agora, o RSC tem como princípio primeiro, você tem uma titulação. Vamos dizer que você tem ingressado e continua até hoje como ensino médio. Você vai poder pontuar para conseguir garantir um IQ de graduação a partir de uma série de elementos que estão pautados naquele rol com os 89 itens. E a pontuação é de 25 pontos. Tá? Você precisa ter, no mínimo, 4 itens, em que você pontue. Um deles é o tempo de serviço que todo mundo pontua, e os outros 3 itens estão nos demais 89 itens do rol. 88, né, que são 89. E aí, o terceiro produto foi a minuta de decreto. Ainda é minuta. Essa minuta ela não está aprovada e, portanto, a gente não tem como fazer um debate para além do texto que já foi feito, porque primeiro tem que ser aprovada a lei para depois a minuta ser encaminhada lá para a publicação do decreto. Isso aí a gente pode ter surpresa no decreto, na minha opinião. Mas isso aí é um papo para depois. A pesquisa que nós fizemos, cerca de 87% responderam à nossa pesquisa e a gente acabou vendo que para cada nível de classificação e para cada RSC que seria vinculado a uma determinada titulação, 87% em média respondeu que conseguiria um número de itens. E a gente não perguntou isso dizendo que ele ia ganhar nada. A gente só perguntou quantos itens daquele anexo ele conseguia marcar pontos. A gente só fez essa pergunta. E a maioria conseguiu atingir os 2 para um determinado item, os 3 itens para uma determinada titulação, os 4, os 5, os 8 e os 12. A média geral foi 87,2 geral. Tá? E aí a gente já falou, a gente está no caminho certo, a gente não vai conseguir atingir 100%, até porque tem muita gente nova, e aí muita gente nova, inclusive, na área profissional, já como um primeiro emprego, né? Então é preciso também se entender que não vai atingir a todo mundo inicialmente. Não adianta estar apenas vivo para ganhar o RSC. Eu vou entrar agora no próprio anexo, eu peguei algumas ações aqui, que aí eu vou pegar, de repente, algumas pessoas que trabalham com isso aqui. Vou pegar aqui, ó, atuação em contratos. Vamos dizer que tem uma pessoa com 5 anos de gestão, de 5 anos, perdão, de serviço público,
e há 5 anos ela trabalha no setor de contratos, que não é nada muito difícil de estar ocorrendo. Nesses 5 anos, ela gere ou fiscaliza em torno de 5 contratos. Se você está há 5 anos gerindo 5 contratos, você vai simplesmente fazer a seguinte conta. Eu vou multiplicar 5 anos dá 60 meses, vezes 5 contratos, você tem igual a 300, você multiplica por 0,1. Isso é o número de pontos que você vai possuir, eu acho que dá em torno de 30 e poucos pontos. Uma pessoa que está há 5 anos no setor de contratos é uma pessoa que tem 5 contratos, quando, na verdade, existem possibilidades de ser algo muito mais amplo do que isso. Isso vale, por exemplo, e eu estou falando de 30 pontos num item só. Esses 5 anos que ela trabalha são mais 5, em torno de 5 pontos que ela tem. 35, vamos dizer que ela esteja buscando o mestrado. 35 para 52, faltou só 17 pontos. Faltou ainda 6 itens para ela conseguir chegar ao mestrado. Aí eu vou perguntar, quem é que nunca fiscalizou um contrato? Perdão, quem é que nunca fiscalizou um concurso público na sua instituição? Quem é que nunca fez parte de um GT? Quem é que nunca fez cursos de capacitação? Quem é que nunca participou de seminários, seja ele no campo acadêmico, seminários sindicais, congressos, tanto no campo acadêmico como no sindical? Quem é que nunca participou efetivamente de ações coletivas do campo, organizando eventos? Quando você vai ver, o número de itens que tem para você pontuar é muito grande. E mesmo aquelas pessoas que, porventura, não tenham atingido ainda a pontuação porque são novos, como é o exemplo que eu dei de 5 anos, você ainda tem condições de fazer tudo isso que está lá no rol nos próximos 6, 7 meses do que passar 24 meses fazendo mestrado. Então, é muito mais fácil você atingir esses itens, mesmo que esteja estudando para o mestrado, e comece a ganhar exatamente o IQ de mestrado até a conclusão do teu mestrado, para que você depois possa alçar voos na busca do IQ do doutorado e possa fazer o mesmo procedimento. Querer realizar o doutorado também é um direito, e não querer também é um direito. O que eu estou dizendo é que o jogo que está sendo jogado é você que tem poucos itens e tem muitos pontos, tem que buscar um número de itens. Você que tem poucos pontos e tem um número de itens maior, você tem que buscar a pontuação a partir das ações que você mesmo vai produzir. Agora, como eu falei, só para que vocês tenham uma ideia, quem está buscando o IQ de mestrado já fez a graduação, já fez uma especialização e aí está buscando o IQ de mestrado. Esses 2 itens, um de graduação e um de especialização, cada um representa 6,5 pontos. Lembra que eu falei que a pessoa tinha 37 pontos e com mais 13 dá 50, está faltando 2. Eu estou pegando um exemplo que é bastante corriqueiro. Os setores que têm mais problemas, que aí eu vou dizer, também não dá para fugir disso, são os setores, infelizmente, os pedagógicos. Somente quem trabalha na organização escolar, os assistentes de alunos, o pessoal que trabalha na biblioteca, e o pessoal que trabalha, por exemplo, no setor de orientação pedagógica. E aí depois eu vou mencionar o que a gente precisa produzir também de documentos no final da apresentação, para que a gente possa ver o que fazer por conta disso. Eu vou paralisar a minha apresentação agora para abrir para as perguntas e respostas, mas o que eu quero que vocês entendam é que, a partir das perguntas de vocês, eu vou começar a identificar o que cada um tem, o que cada um possui, e a gente vai aqui dialogar qual é o jogo que tem que ser jogado e que tipo de ações a gente deve produzir para, principalmente, conseguir atingir o RSC. Uma delas, por exemplo, é a criação daqueles GTs que o Elton John mencionou na fala dele inicial, para que a gente viabilize que a documentação que não existe possa ser viabilizada e possa passar a existir. Existem muitas ações que as nossas escolas não se organizaram, ações que ficaram no passado e que precisam ser revisadas até para que esses documentos passem a existir, para que a gente possa pontuar. Um exemplo concreto são as visitas técnicas, visitas de campo, que muitas vezes os servidores fazem, mas sequer tem documento comprobatório de que eles foram lá fazer. Então, a gente precisa gerar, inclusive, esses documentos para que isso possa também virar pontuação para cada companheiro e companheira. Eu vou abrir para as perguntas agora, desculpe o prolongar o prolongar da minha fala, mas era necessário.
A gente tem até 8h40, não é isso? Agora vamos para as perguntas e respostas. Vamos ver se eu consigo esclarecer as dúvidas que certamente restam. Sim. Eu ergui minha mãozinha, William, é a Cristina. Assim, o dia que a gente conversou com os colegas aqui no campus, eles perguntaram, por exemplo, por mais por exemplo, eu tenho graduação, né? O próximo IQ, o próximo RSC que eu vou fazer jus é o da especialização, certo? Mesmo que eu tenha pontuação para mestrado e doutorado, eu tenho que seguir a escadinha, certo? Eu posso acessar quantas vezes eu quiser o RSC, mas eu não posso saltar de um grau para o último, né? Por mais que eu tenha pontuação e por mais que eu tenha os itens, né, para pontuar. Eu disse que não, que eu tenho que subir a escadinha degrau por degrau e eu posso pedir mais de uma vez, mas aí, se eu já tenho, por exemplo, o de 1 grau, eu só vou pegar a diferença da pontuação e dos itens para eu acessar o outro grau. Seria isso, né? Por mais que eu esteja lá, por exemplo, no nível de especialização, eu não posso saltar direto para o doutorado. Vou né? explicar. Tá bem. Tá, vou abrir uns 5 perguntas que aí eu respondo por bloco, tá bom? Só tô eu aqui de inscrita. Eu vou bem na hora, estão me ligando. É uma loucura. Assim, eu queria falar sobre a questão da gente, das diferenças, né, da nossa rede. Eu não estive, William, no último fórum, porque deu exatamente a mesma data de uma conferência que eu já tinha, né, me programado para ir. Ponto para você. Pois é, soube que foi um horror. Não, é ponto para você, já é conferência da ponta. É só brincadeira. Olha, bom, também. Mas, assim, nesse tempo todo, né, de sindicalista que eu participo junto ao Sinasef Nacional e junto à CIS, que eu estou desde 2019, e saio ano que vem, bem nesse momento da implantação da RSC, né? Então, aí o pessoal que se organize, lideranças novas para tocar esse processo, que vai ser muito importante. Mas o que a gente verifica, William, e daí as gurias que agora participaram do fórum, tem participado, a Gislaine, que está aqui, que é a nossa liderança sindical hoje, a gente percebe a disparidade nos processos e no funcionamento das instituições, que são instituições federais de ensino superior, enfim, no Brasil, né? Porque o Brasil é esse país continental e a gente não consegue que as políticas sejam exatas, efetivas, enfim. Mas daí a gente se depara com uma situação bem privilegiada, onde nós temos muitos mecanismos para progredir na nossa carreira, várias possibilidades de cursos, capacitações, de processos de Minter, de Inter, enfim, que a gente vê que não é tão simples assim nas outras instituições. Nós temos acesso à extensão, à pesquisa, à ensino, para protagonizar isso enquanto coordenadores, e isso vai facilitar para a gente do Instituto Federal Farroupilha acessar o RSC de forma mais fluida. E a gente também tem a regulação da atividade TAI, que é algo que a gente também vai arredondar. Quando nós trabalhamos isso, eu e a Cristina, a gente já pensava, assim, nessa questão da gente acessar o ensino formal por conta do nosso plano de carreira, que para a gente ganhar dinheiro, a gente precisa progredir no ensino formal acadêmico, né? Então, posto isso, a gente pensou nisso porque, como tu bem falou, por mais que o Sinasef está pautando essa questão da RSC TAI há muitos anos, eu, particularmente, não acreditava nessa possibilidade. Até porque eu tenho críticas de como isso funciona na categoria docente. Mas, enfim, eu acho que foi um grande ganho
um grande ganho que a gente nem esperava mesmo, até por conta dos nossos colegas da FASUBRA, que não era, para eles isso não existia, né? Então até dificultou a nossa pauta em alguns momentos. Mas então a gente tem mais ou menos essas questões organizadas. No entanto, bem importante, e acho que a CIS vai ter que fazer bastante formação sobre isso, né? Agora mesmo no nosso grupo ali da CIS, uma colega falou que os processos seletivos do ensino médio, então a gente vai ter que mapear aqueles procedimentos, aquelas atividades que a gente faz enquanto servidor técnico administrativo, mas que não tem comprovação regulamentada, né? E então esse GT dessa formação para organizar a documentação, eu acredito que é o próximo passo. E como que as comissões internas de supervisão vão acessar essas informações, ou vai ser construído apenas com as bases sindicais, porque daí a gente vai ter que também organizar a nossa base sindical em relação a isso, né, para essas formações, porque vão ser bem importantes para a gente. Mesmo a gente tendo todo esse aparato institucional, que as gurias que estiveram lá também concordam comigo, que a gente está, enquanto instituição, a gente está mais organizado, comparando com outras, mesmo assim a gente vai ter que ir atrás de documentações e regulamentações que a gente são, e nem a comprovação, entende? Mais alguma pergunta ou eu respondo já? Tem uma pergunta aqui no chat, o William do campus, da CIS do campus São Vicente do Sul, gostaria de saber que, se para atingir o RSC de mestrado, precisamos atingir os 52 pontos, ou a diferença entre o que da pós para o mestrado. Tenho mais uma pergunta, William, que surgiu aqui no campus, que foi se as pessoas que vão analisar, as pessoas que vão analisar esses processos do RSC, como os docentes, a gente sabia que alguns tiveram uma indenização, estavam perguntando se, no caso, quem analisará o RSC TAI, as comissões serão gratuitas. Vamos lá. Primeiro, você falou certinho, Cristina. Vou chamar de escadinha, vou pegar a sua palavra. Você só atinge o RSC da titulação imediatamente acima daquela que você tem, que você possui. Então, se você é graduada, eu sugiro que faça logo a especialização, porque o RSC aumenta muito pouco, né? São só 5% de graduação para especialista. Quando você fizer a sua especialização, você vai poder conseguir chegar ao RSC de mestrado. E aí, escadinha, passou de graduação, IQ de graduação para o IQ de especialista, aí agora eu quero fazer o de mestrado. Toda a pontuação que você fez para chegar no especialista vai poder ser utilizada para o de mestrado. Você tem que ter a tal da escadinha, mas a pontuação ela acumula para o próximo. Até porque o reconhecimento de 30 pontos para os saberes e competências da especialização, basta você acrescentar mais 22 para atingir os saberes e competências para chegar ao IQ de mestrado. Agora, é óbvio que o número de itens aumenta, né? Então, automaticamente, não é só a pontuação que tem que aumentar. O número de itens necessários também aumenta. Então, é para ficar claro que pode acumular a pontuação. O que vai ter que fazer é guardar uma pastinha com os originais para, quando for necessário da entrada, se não tiver a instituição, você apresenta para não perder nenhum tipo de pontuação anterior.
acho que expliquei as tuas primeiras perguntas, que você elaborou ela de maneira mais ampla. Sobre os avaliadores, no caso do RSC de docente, eu considero ruim como foi feito,